A história de Moisés, contada no livro de Êxodo, nos esclarece como Deus pode transformar uma vida. Você é bem-vindo a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Moisés, num processo não apenas intelectual, mas relacional, vivencial, experimental, ele em crescimento constante no conhecimento sobre o caráter de Deus, seu amor, sua graça, sua verdade, seu poder, sua justiça. Moisés, num processo no qual ele se aproximava a cada dia mais e mais do Senhor, compreendendo cada vez mais sobre a pessoa de Deus. Ele veio a se tornar um modelo, um exemplo para os demais profetas nas Escrituras Sagradas. Moisés foi um agente de transformação usado pelo Senhor. Durante essa semana, nós estudamos que mesmo antes do Êxodo, Moisés foi usado poderosamente pelo Senhor, mesmo antes da sua experiência no Êxodo. Durante 40 anos, cuidando de ovelhas no deserto de Midian, para onde ele fugiu da ira de Faraó por haver matado um egípcio, Moisés foi inspirado pelo Senhor para escrever os livros de Gênesis e Jó, formatando a antiga escrita hebraica, com símbolos de acordo com o falar que os israelitas haviam desenvolvido durante a sua permanência no Egito. Assim, Moisés foi gradualmente sendo preparado pelo Senhor de um modo todo especial para a missão que lhe fora confiada. Para isso, o Senhor o chamou na sarça ardente no Monte Horebe. Nas seguintes experiências de encontro com o Senhor, nós percebemos, por exemplo, que já no Monte Sinai, após um ano do deserto, por ocasião da aliança de Deus com Israel, nós percebemos alguns passos que Moisés deu na sua aproximação com Deus. Primeiro, ele subiu o monte para encontrar-se com Deus. Então, ele foi para o alto do monte. Ali, ele se aproximou da nuvem escura na qual Deus se encontrava. Em outra ocasião, o livro de Êxodo nos diz que ele entrou no meio da nuvem para conversar com o Senhor. E ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Quando Deus lhe concedeu as tábuas com os 10 mandamentos, instruções sobre os rituais e a construção do santuário, além de leis civis e sociais para ordenarem a vida da nova nação que surgia. Assim, Moisés teve diferentes encontros com o Senhor. Após o bezerro de ouro, Moisés subiu o Sinai pela 6ª vez, já agora, para interceder em favor do seu povo, pedindo o perdão de Deus para a sua rebelião. Depois ele subiu uma 7ª vez, passando novamente 40 dias e 40 noites com o Senhor no monte, quando recebeu uma nova cópia dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus. Um dos destaques da lição desta semana é a tenda do encontro de Moisés com o Senhor. Em Êxodo capítulo 33, versos 7 e 9, nós lemos o seguinte: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. No verso 9 diz: Uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Moisés armava a sua tenda fora do acampamento de Israel, porque ali Deus podia encontrar-se com ele, orientá-lo sobre como guiar o seu povo. Assim, aquilo que é chamado a tenda do encontro ou a tenda da congregação era um lugar todo especial. Mesmo após a construção do santuário em Israel, o qual ficava no meio do acampamento, cercado pelas tribos,
Moisés continuou a armar a sua tenda, a tenda da congregação, fora do acampamento de Israel. Em Êxodo 33, 10 e 11, nós lemos o seguinte: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Assim nós percebemos que Moisés era movido por um profundo sentimento, um desejo de manter comunhão com Deus, conhecê-lo melhor, porque Deus se manifestava a ele na tenda da congregação. Nós encontramos, por exemplo, Moisés mantendo um diálogo com o Senhor após o problema que aconteceu de Israel adorando o bezerro de ouro. Moisés suplicando ao Senhor para que permanecesse com eles, para que não abandonasse o seu povo. Moisés aí implorou então ainda mais ao Senhor. Ele disse: Senhor, para que eu te conheça melhor, peço que me mostres a tua glória. A resposta do Senhor a Moisés foi: eu vou te colocar junto a uma rocha, e quando eu passar a minha glória, eu vou te encobrir com a minha mão, até que eu tenha passado, porque disse Deus: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. Porém o Senhor já havia surpreendido Moisés, dizendo: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Verso 19. Deus disse a Moisés que iria mostrar toda a sua misericórdia, o seu amor para com o seu povo. Deus revelaria a si mesmo, acima de tudo, através do seu caráter. Ellen G. White, escrevendo sobre aquele acontecimento, diz: para Deus, a glória é conceder sua virtude aos seus filhos, envolvendo pecadores arrependidos em seus braços e provendo todo o necessário para a transformação deles. A lição destaca que a glória maior de Deus é a nossa transformação, a mudança que Ele opera na vida dos seus filhos. Isso nós encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento. E toda a Bíblia nos diz que a nossa glória é revelar o caráter de Deus atuando em nossa vida, como uma bênção para os outros, como uma luz de Deus para o mundo. Segundo o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nós somos espetáculo para o universo. Todos observam, os anjos e todos os seres criados. É essa dimensão cósmica sobre a nossa salvação que dá à nossa vida e nosso sentido um propósito e um significado. O texto-chave dessa semana nós encontramos em Êxodo, capítulo 34. É uma importante descrição de quem Deus é. Revela a beleza do caráter divino. Essa descrição que nós vamos ler agora é repetida pelos diferentes autores do Antigo Testamento. E muitos escritores e comentaristas dizem que esse texto de Êxodo 34, 6 e 7 funciona como o João 3,16 do Antigo Testamento. Assim, nós lemos da palavra de Deus o seguinte: e passando o Senhor por diante dele, clamou Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade nos pais dos filhos e nos filhos dos filhos, é até a 3ª e a 4ª geração. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Essa descrição que Moisés faz a respeito de Deus funciona como um fio dourado que atravessa
todas as Escrituras. Quando Moisés compreendeu quem Deus é, ele se prostrou e o adorou. E na revelação que Deus faz em seguida sobre si mesmo, ele mostra o seu amor, sua graça salvadora, a sua misericórdia, dizendo a Moisés que ele renovaria a sua aliança com o seu povo, realizaria feitos maravilhosos em seu favor e os conduziria à terra prometida. O último destaque da lição desta semana é extraído do relato bíblico de que, quando Moisés teve o seu último encontro com Deus, quando ele desceu do monte pela 7ª vez, o seu rosto resplandecia. As pessoas ficaram surpresas, porém Moisés não percebia que o seu rosto estava resplandecendo. Por que será que o rosto de Moisés começou a brilhar? Ele já havia estado na presença do Senhor 6 vezes antes, durante vários dias. Foi somente quando Moisés entendeu a manifestação do caráter de Deus, o teve gravado na sua mente e no seu coração, que o seu rosto passou a brilhar, passou a resplandecer. A experiência de Moisés é um exemplo para a nossa vida. Somente quando nós rendemos nossa mente e nosso coração inteiramente a Cristo, permitindo que Ele seja o Senhor da nossa vida, somente quando estamos dispostos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, num processo de aprendizado constante, aí então é que nós nos tornamos pessoas que brilham para Deus. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós passamos a refletir o caráter de Cristo Jesus. Enfim, na lição dessa semana, nós percebemos que quando isso acontecer na minha vida, o nosso testemunho exercerá grande influência sobre o mundo. Todos perceberão que estivemos com Jesus. A perfeição do seu caráter fluirá através da nossa vida. Que a nossa oração, nosso desejo, nosso empenho, hoje e sempre, é que isso se torne uma realidade na sua e na minha vida. Que o Senhor nos bendiga.